Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Conforme prometido, vamos resolver hoje questões da LDB. O vídeo está um pouco extenso porque são 11 questões que vamos resolver aqui. E uma coisa me diz, tive um pressentimento, uma intuição masculina aí de que cairá 6 questões de LDB no concurso de auxiliar técnico em educação. Olhe lá, hein? Depois a gente vai saber disso aí. Outra coisa importante, antes de eu resolver a questão, por exemplo, vem a primeira questão agora, você dá um pause, tenta resolver, depois continua o vídeo para ver se você acertou. Muitos inscritos no canal faz isso e estou dando aí uma dica para você. Vamos lá. Primeira questão aqui, em conformidade com a LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios. Os princípios você vai encontrar no artigo 3º da LDB e você tem uma lista grande aí de 13 princípios e realmente fica muito difícil você decorar tantos princípios assim. Mas analisando aqui as alternativas, olha só, estão corretos. Vamos analisar um por um. 1. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Está certo isso aqui. Você tem que imaginar o quê? As escolas, mesmo as privadas, escolas públicas, elas têm que ser reconhecidas pelo governo. O governo tem um controle sobre a educação absoluto. Nenhuma escola pode existir sem aval, sem reconhecimento do governo. Então, são estabelecimentos oficiais. Esse primeiro aqui, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, no artigo 3º, é o inciso 6, que vai falar justamente o que está escrito aqui, letra de lei. 2. Desvalorização do profissional da educação escolar. Agora você imagina aqui, claro que na realidade você vê o que acontece com os professores, com o Estado pagando mal, não tendo uma devida proteção a esses profissionais, trabalham sem segurança, com medo e tudo mais. Você pode imaginar que o governo está desvalorizando esse profissional, se você for analisar a realidade. Mas o que está no texto para o Estado, ele preza pela valorização do profissional. Então isso aqui totalmente descabido. Você não vai encontrar isso no texto. Você imagina aí uma lei, uma LDB, colocando lá entre os princípios desvalorizar o profissional. Totalmente descabido, não tem nem condições de acontecer uma coisa dessa. E no inciso 7º do artigo 3º vai dizer o contrário, vai dizer que é a valorização do profissional da educação escolar. Só nisso aqui, ó, na primeira e na segunda, você vê que a primeira é certa, então a A não vai ser. Pode ser a B, pode ser a C. Todos os itens já não é. Todos os itens não é. 1 e 2 não é, porque o 2 fala da desvalorização do profissional. Você já tem um gabarito aqui, a letra C. Aí a C vai falar o quê? Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Tá certinho? Inciso 8 vai falar sobre isso aí. Próxima questão. Em consonância com a LDB, o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de... Vai pedir aqui o exceto. Então vai trabalhar aí com a garantia do Estado. E vamos lá o que diz aqui as alternativas. Educação infantil gratuita às crianças de até 3 anos de idade. Aqui você já tem um gabarito. Por quê? Aqui seria o gabarito. No caso, é assim, a bolinha. O X será nos outros. Por quê? Porque na letra da lei, você já vê que não é isso aí. No artigo 4º, inciso 2, vai falar o quê? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. E aqui fala 3. E ele pede a exceção, está errado e por isso está certo.
Letra A, porque pediu a exceção. A letra B, o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria, certinho. A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, tá certinho? D, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao tratar da composição dos níveis escolares, olha aí, estabelece que a educação básica compõe-se de... Então, qual que é a composição da educação básica? É isso que ele quer saber. No sistema de ensino brasileiro, a composição da educação escolar é básica e superior. Apenas isso. Mas dentro da educação básica, há 3 modalidades aí. Letra A fala ensino fundamental e médio. Está errado, a educação básica não é composta apenas por essas duas. Educação infantil, aqui está certo. Educação fundamental está certo. Mas aí não tem ensino médio aqui. Está errado. Educação infantil está certo. Educação fundamental está certo. E ensino médio está certo. Gabarito a letra C. Ensino médio, educação especial, educação tecnológica, não. No artigo 4º, você vai ver falando especificamente disso. No inciso 1, nas alíneas A, B e C, o inciso 1 diz: educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. A. Pré-escola, é composta aí pela educação infantil. A educação infantil é a creche mais a pré-escola. Ensino fundamental e ensino médio. Gabarito letra C, próxima questão. Agora essa questão um pouquinho mais complexa. Vamos lá. A LDB, no que tange à organização da educação nacional, determina que a União, os estados e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, considerando as competências de cada ente federado. Enumere as colunas. E aí você tem município, estado e União. Ele vai querer saber aqui qual que é a responsabilidade de cada um, qual que é a competência de cada um. Se tratando de um concurso para a Prefeitura de São Paulo, município, tem que estar na ponta da língua quais são as responsabilidades do município com relação à organização da educação. No artigo 11, vai falar sobre as atribuições do município com relação ao assunto. Mas, no básico, o que você deve saber basicamente? Olha só uma coisa. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Vamos dizer aqui que você talvez não soubesse. Ter acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Pode ser que você não saiba agora. Isso aqui é bem tranquilo saber, olha só, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que o demandarem. De quem é a responsabilidade pelo ensino médio? Estado. Ensino médio é Estado, não tem muito o que discutir. 2 pauzinhos aqui, se eu usar aqui, que é 1, 2, pronto. Então aqui, ó, a terceira posição só pode ser um 2. No A, a terceira é um 2, no B é o 2, no C é o 2, no D é o 1, tá fora. Já eliminamos a D, aí também tá certinho na posição aí. Depois vem, ó, ofertar a educação infantil com prioridade o ensino fundamental. Quem tem prioridade pelo ensino fundamental? Ora, nós sabemos que é o município. Um pauzinho aí. Então, na quarta posição seria 1. Então, aqui a C na quarta está um 2, está fora. Por enquanto, eliminamos 2 aí. Integrar os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino, as políticas e planos educacionais da União e dos estados. Bom, aí
já ficou complicado. Bom, a pessoa ficaria entre 3 alternativas, por isso que é muito importante a leitura. E aí vamos resolver aqui. Quem tem a responsabilidade de coletar e analisar e disseminar informações sobre educação é a União. Aqui, no caso, é 3. Caso você soubesse disso aí, você ficaria entre 2 alternativas, né? Entre A e B. Ter acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Novamente, a União, artigo 9º, parágrafo 2º, vai falar sobre isso aí. Aqui, de novo, a União, ela terá acesso a todos os dados e informações dos estabelecimentos e órgãos educacionais. E o último, integrar aos órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. De quem é essa responsabilidade? Do município. No artigo 11, inciso 1º, inciso 1, vai falar sobre isso aí. Aqui, a alternativa A é a correta. Próxima questão. De acordo com a LDB, julgue o próximo item. O ensino militar é regulado pela LDB, portanto, deve obedecer às mesmas normas fixadas para os demais sistemas de ensino. Certo ou errado? No caso aqui está errado. Letra de lei, artigo 83 da LDB, vai falar o seguinte: o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Então, no ensino militar é diferente aí. Ela não será regulada pela LDB. Ela vai apenas admitir a equivalência dos estudos. Próxima questão. Agora a 6ª questão. De acordo com a LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Então, novamente aí, os princípios estarão no artigo 3º. É importante ler os princípios que pode ser que caia na sua prova. Mas vamos analisar, olha só. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso aí está certo. Tem que ter igualdade de condições. Até usando a lógica, usando o bom senso, você consegue responder essa questão. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Está certo. C. Uniteralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Qual que é a mensagem que está passando aqui? Somente o professor fala. O aluno não pode falar. Aliás, a palavra aluno chega até a ser pejorativa. Atualmente é usado educando, porque aluno, o significado da palavra é sem luz. Ou seja, o aluno é o sem luz, é uma alma sem luz. E o professor seria o sol que vai iluminar essas almas sem luzes, esses sem luzes aí da escola. Então, não há atualmente essa concepção. O professor não tem a palavra sozinho. Ele pode dar a palavra final, mas é preciso ouvir as ideias dos alunos. Então, no caso, é uma pluralidade de ideias. E no artigo 3º fala sobre isso aí no inciso 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O professor fala, mas ouve também. Não imagine que não é aquela situação do professor estar falando, o aluno só ali acatando as informações sem poder dar opinião, sem poder expressar alguma opinião. Imagine que hoje o aluno tem a liberdade de expressar suas opiniões. Então, mais ou menos nesse sentido aí, tá bom? Respeito à liberdade e ao apreço à tolerância, tá certo? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A alternativa correta é a C, porque ele pedia a exceção. Próxima questão. Segundo a LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio deve ter um período mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver, que corresponde a, aí, pura letra de lei. Se você decorou, é tranquilo. Artigo 24, primeiro inciso, diz aí que a carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídos por um mínimo de 200
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Alternativa C é a correta. Próxima questão. Agora, letra de lei puríssima, pois pede para preencher lacuna. E aí diz o seguinte: artigo 22, de acordo com a LDB, artigo 22, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Então aqui está falando da educação básica. Educação básica, de acordo aí com a letra de lei. Essa não poderia responder aí usando bom senso, né? Ensino infantil e fundamental, não, né? Só ensino infantil, não tem como. Só com o ensino infantil não tem como progredir. Mas aí você poderia ficar entre sistema de ensino, educação básica, você poderia ficar entre essas duas. Mas você leu a letra da lei, conforme eu aconselhei, e sabe que é a educação básica, alternativa C. Próxima questão. Mais uma para preencher lacuna, obviamente, letra de lei pura. Acerca da LDB, artigo 22, parágrafo 2º, o calendário escolar deverá adaptar-se às peculiaridades locais, inclusive, e aí pergunta, inclusive o que? A critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Aqui no caso, parece estranho, mas seria climáticas e econômicas. Diminuir um pouquinho a letra aqui para caber. Pronto. Em alguns locais pode ser que haja muita chuva, aí tem enchente e é preciso adequar o calendário a essas situações. Ou imagine aí uma situação que um estado quebre e aí precise esperar um pouco, reaver um dinheiro para poder prosseguir, enfim. Todas essas situações, o importante é lembrar que associe peculiaridades locais e calendário escolar se adequando a esse cara aqui, ó, climáticas e econômicas. Apenas nessa situação vai acontecer isso. Letra C é o gabarito. Próxima questão. De acordo com a LDB, a educação infantil constitui primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos. No caso aqui, artigo 29, primeira etapa da educação infantil até 5 anos. Letra A está fora. Carga horária mínima anual de 900 horas, distribuídas por um mínimo de 300 dias de trabalho educacional. Bom, com os governadores novos que vêm surgindo aí, governadores com pensamentos futuristas, pode ser que aumente isso aí, mas não aumentou ainda. O mínimo é menos que isso. Primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos. Aqui novamente é educação infantil e até 5 anos. Letra D, o gabarito. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Artigo 31, inciso 2. O gabarito é a letra D. Vamos para a última questão. De acordo com os níveis e as modalidades de educação e ensino, com a composição dos níveis escolares e em concordância com o que versa a LDB, podemos afirmar que a educação escolar é composta por, aqui, prestar muita atenção, educação escolar. Educação escolar é uma coisa, educação básica é outra. E ele tenta te confundir aqui. Você poderia pensar que a educação escolar é ensino fundamental, ensino médio e educação superior, mas não é. Está errado. Aqui não tem como ser, porque educação infantil, ensino fundamental e superior, aí você vai pensar, obviamente você vai pensar, cadê o ensino médio? Então, tá fora. O ensino médio não está aqui? Está fora.
educação básica, educação superior. Este é o gabarito. Agora, você poderia confundir com esse aqui, ó. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porque você poderia confundir com educação básica. A letra E, você tem educação básica, ensino fundamental, ensino médio, está errado também. Você poderia se confundir a D aqui. Porque uma coisa é educação básica e a outra é educação escolar. A educação básica é aquilo que é básico. Não tem como sobreviver sem isso. O país não tem como sobreviver sem que os cidadãos tenham a educação básica. Que vai ser o quê? Infantil, fundamental e médio. Você poderia se confundir com essa situação aí. E educação escolar, de acordo com o artigo 21, a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior. Gabarito letra C. Vou até apagar aqui, ó. Tá, D tá fora, uma pegadinha aí que pode ser que caia no nosso concurso. Vamos ficar de olho. Por hoje é só. É isto. Em breve mais vídeos de legislação, conhecimento específico do concurso de auxiliar técnico de educação. Estou pensando também em fazer resolução de questões de Word, o Word da VUNESP, que também vai cair na prova, pode ser que caia 2, 3. Então é importante estudarmos aí o Word também. Então fique no aguardo aí das novidades. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!